Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Bom, pessoal, como eu tinha falado, eu vou falar sobre o emplacamento da moto. Como foi feito, quanto custou. Bom, vamos lá. Até preparei uma colinha aqui. O que acontece? Eu realmente nunca tinha emplacado uma moto, né, 0 km, ou um carro 0 km, tá? Esse é o meu terceiro veículo zero. Já tive um carro, já tive uma moto, então esse é o terceiro veículo zero. Mas eu nunca tinha emplacado a primeira licença. Até já fiz troca de placa quando quebrou, mas a primeira licença não. Bom, o que eu fiz? Eu liguei para o Detran para justamente perguntar. E a atendente, muito solícita, ela me fez algumas perguntas, né? Perguntou se o veículo era importado ou se não era, qual era o tipo de veículo e se o uso seria para uso particular ou aluguel. Bom, uma moto, uso particular e não importado. Então, ela me passou o seguinte: primeiro, eu tinha que emitir um DUDA de primeira licença, tá? Esse DUDA de primeira licença é no valor de R$ 144,68. Depois eu tinha que emitir um DUDA de placa Mercosul. O DUDA de placa Mercosul para moto custa R$ 52,98. E ela me fez uma última pergunta, se o veículo era financiado. Bom, o veículo não é financiado, mas ele possui uma carta de crédito. Então, ele conta como um veículo financiado para o Detran. E aí tem mais um DUDA, que é um DUDA de inclusão de gravame, no valor de R$ 160,75. Vamos lá. Se eu fosse fazer sem financiamento, sem carta de crédito, que é uma carta de crédito do Consórcio Nacional Honda, também quero falar mais sobre isso depois, eu teria gasto apenas R$ 197,66, 197,66 para emplacar a moto de primeira licença. Como teve junto um gravame, né, pela carta de crédito, pelo financiamento, soma mais 160 e 75, dá um total de 358,41. Então, eu gastei para emplacar a moto R$ 358,41. IPVA, DPVAT, só gera depois que emplaca e 48 a 72 horas depois através do Renavan. Então, não é a preocupação inicial para poder emplacar a moto. E como foi o procedimento? Eu poderia ter emplacado a moto no mesmo dia que eu retirei da concessionária? Sim, poderia. Eu fiz isso? Não, porque eu não sabia. O que acontece? O procedimento é você primeiro pagar os DUDAs, tá? Demora mais ou menos 24 horas você pagando na boca do caixa, no Banco Bradesco, pelo menos é o procedimento daqui do Rio de Janeiro. E aí é o seguinte, você paga os DUDAs, 24 horas depois você consegue, no site do Detran, fazer o agendamento de primeira licença, tá? Através do número do DUDA. E aí você vai escolher as datas. O que eu fiz? Eu efetuei o pagamento na terça-feira e só consegui verificar no site a partir da quarta-feira, que foi justamente a data que eu peguei a moto. Se eu tivesse feito o procedimento alguns dias antes de pagar e tal, eu poderia ter agendado para o mesmo dia. Eu até tinha data para quinta-feira, mas era num Detran muito afastado da minha residência e do meu trabalho, então era inviável. Então eu preferi agendar para 2 dias depois, no caso para sexta-feira, na parte da manhã. E como foi o procedimento? Fui ao Detran no horário marcado, na verdade eu fui 2 horas antes, porque eu sei como demora, fila e tal, e levei a documentação. Qual a documentação necessária? Você vai precisar levar todos os DUDAs pagos, né, 2 ou 3, dependendo do teu caso, a nota fiscal com o decalque do chassi,
e mais a sua identidade CPF original e cópia, pode ser habilitação, que já tem as informações todas, e um comprovante de residência atualizado, né, atual, também original e cópia. E, chegando lá, você vai enfrentar a sua fila, vão verificar os documentos. Verificando os documentos, qual é o passo seguinte? Estando tudo certo, você vai para uma salinha de atendimento que vai ser chamado pelo seu nome. E aí você enfrenta mais uma fila, mais uma demora, vai ser chamado e já vai ser entregue a você o recibo de compra e venda, tá? No seu nome, tudo bonitinho. Você já vai saber o número da placa ali naquele momento. E depois você pega uma nova senha, vai para uma outra fila, que aí sim é a fila do emplacamento. Nessa fila do emplacamento também vai ser chamado pelo seu nome e você vai levar a moto até a posição para poder emplacar. Bom, chegando nessa parte, tinham 2 funcionários do Detran. O funcionário A já chegou em mim, olhou a moto, poxa, bonita, bacana e tal, modelo novo, babá. Bom, chefe, eu tenho aqui já um protetor de placa aqui, bacana e tal. Eu falei, pô, irmão, já trouxe o meu, já comprei, já trouxe. Ele, não, beleza. Só que aí na hora de chamar meu nome, quem chamou meu nome foi o funcionário B. E o funcionário B chamou meu nome, coloca a moto aqui na posição, coloquei a moto, e eu já cheguei para ele. Amigão, eu trouxe um protetor de placa. Esse protetor de placa é uma chapa de ferro, tá? Do tamanho da placa, acho que é um pouquinho maior, lógico, que é para proteger a sua placa, para ela não quebrar fácil, né? Que eu já tive na outra moto 2 placas que quebraram devido a buraqueira, trepidação. Então, algo barato, custam R$10 um protetor desse, custa R$10 e vale a pena. E aí o que acontece? Falei, pô, amigão, eu trouxe aqui um protetor de placa, você tem como colocar para mim e tal? Eu sei que tem, é bem fácil, é simples. Isso aí é acessório não está incluso, é acessório e tal. Eu falei, pô, irmão, quebra essa para mim, pô, só colocar simplesinho e tal. Ele, acessório, cadê os parafusos? Como é que é? Os parafusos. Eu falei, eu paguei o Duda de placa, não trouxe parafuso. Nunca emplaquei, né? Só troquei placa e sempre usaram os mesmos parafusos. Não, tem que trazer os parafusos. Falei, pô, irmão, e aí? Como é que a gente faz? Você não arruma aí pra mim não quebra essa pra mim não? Deixa eu ver aqui e tal, mas tem o acessório. Eu falei, pô, vai dar merda, né? Mas não, arruma aqui, mas tem que ter um cafezinho. Eu falei, irmão, ajeita aí pra mim que eu garanto o teu café. Aí ele colocou, arrumou, botou, e essa placa é muito mais fácil que a anterior, porque não tem lacre nem arame, então é só parafusar. E o protetor de placa é só pegar um alicatezinho e dobrar as hastezinhas, encaixou. Então o acessório não tem nada demais. Aí ele colocou, né? Aí eu abri a carteira. Infelizmente eu não tinha 5 trocado, nem nota de 2, só tinha a nota de 10 e de 50, né? Então dei 10 para ele. Agradeceu e acessório, filho da mãe, mas tá beleza. Então, o que eu tenho a dizer para vocês de dica, né? Comprem os parafusos. É barato, fora do Detran é barato, né? Parafuso, porca e arruela, né? No caso de moto, 2. E compre um protetor de placa, R$10, vale a pena, de ferro, chapa de ferro. Entendeu? Protege melhor a sua placa com relação a quebrar, né? E levem também R$5 trocados, porque sempre tem um pidão, né? Então, é isso, galera. Emplacar é muito fácil, muito simples, entendeu? Não vi nenhuma dificuldade. Se eu tivesse me organizado melhor, me programado mais, eu teria feito no mesmo dia que eu retirei a moto. Eu já sairia da concessionária, já iria para o Detran. É lógico, se a concessionária te garantir, olha, a gente vai entregar a moto quarta-feira às 11 da manhã. Você marca para 2 da tarde, 3 da tarde no Detran, dependendo, lógico,
da onde é a concessionária e da onde é o Detran que você está marcando. Mas dá para fazer isso tranquilamente. E sobre seguro, né? Eu já saí com a moto segurada, devidamente segurada, até porque andar no Rio de Janeiro com moto, carro novo, né? Não dá. Sem seguro é impossível, brincar de roleta russa, então não dá. Procurei outras seguradoras, e a Suhai foi a menos cara. Eu ainda achei caro, mas fazer o quê? Não teve jeito. Bom, qual que é o meu perfil? Porque o seguro é de acordo com a sua cidade, o seu estado, o índice de criminalidade, de roubo, né, daquele veículo e tal, tem a ver com o valor do veículo e com o seu perfil. O meu perfil tenho 34 anos, casado, garagem coberta para pernoitar o veículo, a utilização do veículo é para trabalho, ir e voltar do trabalho, porém, o que pesou negativamente é que no trabalho eu não tenho garagem, entendeu? Eu coloco na rua, no local próprio para parada de motos, de frente para o meu trabalho. Então ela fica na rua durante o dia, né? E à noite ela pernoita no estacionamento. Então, graças a isso, meu seguro ficou caro. Tá? O meu seguro pela Suhai ficou à vista R$ 1.856,33. 1.856,33. E parcelado sem juros em 3 parcelas de 618,78, 618,78. Existe a possibilidade de parcelar em mais vezes, mas fica mais caro. Então essa foi a melhor forma que eu vi. E para finalizar, vamos ver como está a quilometragem. Bom, estamos já com 221 quilômetros rodados, tá? Quanto que está fazendo a média de combustível, que não é uma média real? 34,8, tá? Bom, essa não é a média real. E outra coisa também, né? Deixa eu ver aqui. Aqui não dá para ver. Não dá. Mas vamos lá. Outra coisa também, com relação ao amaciamento. Estou na segunda fase do amaciamento, tá? A segunda fase vai de 150 a 500 quilômetros, tá? Essa segunda fase você já pode rodar com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de torque, que você não deve ultrapassar os 6.000 giros, tá? Quanto que isso está dando em velocidade? Dá para chegar a uns 88, 90 km por hora. Então, bem melhor do que a fase anterior. A fase anterior eu passei 5.000 giros, está dando 75 km. Bom, eu sou cauteloso, 75 km por hora. Eu sou cauteloso. Só que como eu passei para a segunda fase, eu vi que dá para chegar até uns 78, 80, você passa um pouquinho de nada do marcador dos 5.000. Então você começa a passar dos 5.000 quando você chega a 80. Então 78, 75, você está dentro dos 5.000 giros. E aí você passando agora para a segunda fase, que não deve ultrapassar os 6.000 giros, você fica numa velocidade confortável de 85, 88 até 90 por hora, você está dentro do teu limite, sem esgoelar o motor. Tá? E é lógico, antes você tem que passar as marchas sem também forçar muito, porque agora eu pude dar uma acelerada maior, em terceira você chega a 5.000 giros fácil, você em quarta a mesma coisa, entendeu? Então, se você não esgoelar, você consegue manter essa velocidade e amaciar o teu motor, e cada vez mais vai dando mais gosto de andar, você consegue sentir melhor a moto. Eu tenho certeza que a última fase
é a melhor fase do amaciamento, lógico, você vai poder andar até 7.500 giros e com isso você vai poder desenvolver melhor, quase que a moto uso normal. Ainda não vai estar liberada, mas depois dos 1.000 vai estar. Bom, é isso aí. Quem gostou, dá o seu joinha, entendeu? Quiser comentar, comenta. É isso aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada aí para vocês. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.